E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem, para fechar a parte de termoquímica, vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos importantíssimos dentro da termodinâmica, tá? Um dos primeiros conceitos que a gente vai falar é sobre sistema, fronteira e ambiente, ou vizinhança, que eu também posso chamar, tá? Sistema, galera, é tudo aquilo que você vai analisar, é o teu objeto de análise, tá? Nada mais é do que uma porção limitada do universo. Vizinhança ou ambiente é tudo aquilo que não faz parte do teu sistema, é um meio externo, tá? E fronteira é aquilo que separa o sistema do ambiente ou vizinhança. Por exemplo, nesse copo, um copo com água, tá? A água seria quem? O teu sistema. O copo, a superfície do copo lá seria a fronteira e tudo aquilo que estiver fora do teu sistema é o ambiente, beleza? Ou vizinhança. Agora, bora falar sobre esse tal de sistema. Galera, existem 3 tipos de sistema. O sistema aberto, o sistema fechado e o sistema isolado. Olha só como química é fácil, difícil é tu aprender. Te liga só aqui na parada. Galera, o sistema aberto é aquele que permite troca de matéria e energia do sistema com o ambiente. Tá? Então, há a permissão de troca de matéria e energia. Tá? Sistema fechado é aquele que apenas troca energia com o ambiente. Não permite troca de matéria, beleza? E o sistema isolado não há troca nem de matéria nem de energia, tranquilo? Pessoal, dá um exemplo de um sistema aberto aí, um copo com água. Tá? Um copo com água, tá? Se com o passar do tempo, ele pode ser despejado a quantidade de matéria que está lá dentro, a água, tá? Então, vai trocar matéria. A água por si, ela pode estar, o quê? Gelada. Com o passar do tempo, ela pode amornar. Então, está trocando energia na forma de calor com o ambiente, beleza? Sistema fechado, se eu pego lá uma vasilha, coloco uma quantidade de água e tampo, tá? Desde que fique hermeticamente fechado, não vai permitir troca de matéria, apenas de energia. Tranquilo? Se a água estiver geladinha, tá? Com o passar do tempo, ela vai ficar o quê? Morna. Quer dizer que está trocando calor com o ambiente, beleza? Enquanto o sistema isolado não permite nem troca de matéria nem de energia. Exemplo, a geladeira, garrafa térmica, tá? Tranquilo? Agora, o calor. O calor nada mais é do que a energia térmica em trânsito, tá? Existem 2 tipos de calor, galera. O calor sensível e o calor latente. O calor sensível é aquele que ocorre variação na temperatura. Variação de temperatura. Como é que eu calculo, professor? É a quantidade de calor, representado por Q, dado em joule, quilojoule, caloria ou quilocaloria. Vai ser igual a massa em gramas, multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela variação da temperatura em graus Celsius. Beleza? O calor latente é quando ocorrem mudanças de estado, mudanças de agregação, de fase de agregação. Nós temos a quantidade de calor, é igual a massa, multiplicado pelo calor de troca de estado. Beleza? Propriedade. Existem 2 tipos de propriedade, galera, que regem todas as grandezas dentro da termodinâmica. As propriedades extensivas e as propriedades intensivas. Pessoal, o que é uma propriedade extensiva? É aquela que depende da quantidade de matéria presente na amostra. Tá? É aquela, galera, se eu dividir a amostra em 2 partes, tá? Ambas as partes elas vão ter metade do valor original. Por exemplo, comprimento, massa, volume, tá? Por exemplo, comprimento, se eu tiver 30 centímetros, eu divido ao meio, então eu vou ter ambas as partes, eu vou ter o quê? 15 centímetros, beleza? Agora, propriedade intensiva é aquela que independe da quantidade de matéria presente na amostra. É aquela que, se eu dividir a metade, tá? Ela vai ter ambas as partes o valor original. Tá? O valor de origem, exemplo, temperatura. Como é que eu vou dividir ali a temperatura de 30 graus Celsius? Ambas as partes vão ter a mesma temperatura, beleza? Pressão, densidade, cor, etc, etc, etc. Beleza? Tranquilo, galera? Beleza pura? Agora, para falar sobre energia interna, que eu represento por E maiúsculo. Energia interna, galera, nada mais é do que a energia total de um sistema. É a soma das energias cinética e energia potencial. Beleza? Mas só que é inviável eu medir a energia interna de um sistema de uma substância isolada.
Somente apenas numa transformação eu posso aferir ela. Tá? Então, neste caso, eu vou calcular a variação da energia interna, que nada mais é do que a energia interna final menos a inicial, ou seja, a energia interna dos produtos menos a energia interna dos reagentes. Uma óbvia aqui, uma consideração muito importante. Galera, toda vez que a variação da energia interna der positiva, nós temos ali, olha, um processo um processo que ocorre com absorção de energia, beleza? O processo ele é não espontâneo. Toda vez que o ΔE, variação da energia interna, der negativo, nós temos lá a liberação de energia, um processo exotérmico, que é um processo espontâneo. Galera, um processo exotérmico, por exemplo, uma explosão, uma combustão, nada mais é do que um processo espontâneo, beleza? Ocorre naturalmente, tranquilo? Pessoal, primeira lei da termodinâmica, galera, nós temos que a energia interna nada mais é do que a soma de calor mais a quantidade de trabalho, tá? Que nada mais é do que a energia térmica em trânsito, beleza? Segunda lei da termodinâmica, nós temos lá falando sobre a entropia, que eu represento por S maiúsculo. Pessoal, o que é a entropia? Que é essa grandeza, o que ela mede? Galera, a entropia, ela mede o grau de desordem de um sistema. Enquanto um sistema está desorganizado, quanto maior a desordem, tá? Maior a entropia de um sistema. Beleza? Então nós temos que a entropia é a quantidade de calor pela temperatura. Tá? Tranquilão? Beleza? Pura? Mas, assim como a energia interna, a entropia de uma substância é improvável eu aferir, tá? Somente a variação. Professor, então como é que eu calculo a variação de entropia? É a entropia final menos a entropia inicial, a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Considerações. Toda vez que a variação de entropia ela der positiva, nós temos ali um fenômeno, um processo, uma reação o quê? Espontânea, tá? Um processo espontâneo. Toda vez que a variação de entropia der negativa, nós temos um processo não espontâneo, uma reação não espontânea, um fenômeno não espontâneo. Tranquilão, galera? Então nós vemos aí de como nós podemos verificar a espontaneidade através da energia interna e a espontaneidade através da entropia. Beleza? Pessoal, mas quais são os fatores que alteram essa tal entropia? Galera, os estados físicos, as fases de agregação da matéria alteram o valor da entropia. Galera, todo sistema gasoso, a entropia ela vai ser maior que a entropia de um sistema líquido, que por si vai ser maior que a entropia de um sistema na fase sólida. Tá? Então, não vacila. Então, nesse sentido aqui, cresce a espontaneidade. O processo ele vai se tornar espontâneo, aumenta a entropia do sistema. Beleza? Pura, tranquilo. Só para complementar, a terceira lei da termodinâmica fala que em um sólido cristalino, tá? Em um cristal, a entropia ela tende a zero toda vez que estiver o sistema, tá? A uma temperatura de 0 Kelvin. Beleza? Então, olha lá. A entropia também, ela aumenta com o aumento da temperatura. Então, conforme aumenta a temperatura, aumenta a entropia, a desordem do sistema. Outra, mistura de substâncias, também ocorre um aumento de entropia. Também está relacionado aqui, galera. Se eu misturo substância, eu estou aumentando o número de mols, o número, a quantidade de matéria presente ali no sistema, na mistura. Então, obviamente, nós vamos ter o quê? O aumento da entropia, o aumento da desordem, porque eu estou aumentando o número de quantidade de matéria presente ali no sistema. Beleza? A dissolução de um sólido em um líquido também ocorre com o aumento da entropia. Tá? A expansão de um gás, o aumento do volume de um gás, também vai ocorrer ali o aumento da entropia. Beleza? Então, esses são alguns fatores que alteram, que afetam a entropia de um sistema. Tá? Galera, mas teve um carinha chamado Gibbs, tá? Que ele percebeu que se tornava inviável somente medir a espontaneidade dos processos físicos e químicos, tá? Somente com a energia interna, entalpia e a entropia. Aí foi que ele arranjou uma outra maneira de aferir a espontaneidade de um sistema. Tá? Ele tentou correlacionar duas grandezas importantíssimas. A entalpia, com aqui nós temos a entropia. Então, essa grandeza ficou batizada como energia livre de Gibbs.
tá? Representado por ΔG. ΔG é ΔH menos T ΔS. ΔG é a variação da energia livre a uma temperatura constante. ΔH nós já vimos, tá? na primeira aula de termoquímica, que é a variação de entalpia a uma pressão constante. E T ΔS aqui, olha, se nós temos nessa equação, temperatura está dividindo, passa para cá multiplicando. Então vai nada mais é do que a quantidade de calor a uma temperatura constante. Tá? Galera, também é impossível, é inviável eu medir a energia livre de Gibbs de uma substância somente em um processo, em uma transformação. Tá? Então nós temos aqui que a variação da energia livre de Gibbs vai ser o somatório da energia livre dos produtos menos o somatório da energia livre dos reagentes. Beleza? Essa bolota aqui em cima significa que o processo está no estado padrão. Ou seja, a uma pressão de 1 atm a uma temperatura de 25 graus Celsius. Beleza? Pessoal, se não tivesse essa bolota aí, quer dizer que não estaria no padrão. Beleza? Não estaria nessas condições. Tranquilo? Algumas considerações aqui. Presta atenção, não vacila. Uma outra maneira de eu verificar a espontaneidade de um sistema. Então, toda vez que a energia livre de Gibbs ela der negativa, nós vamos ter a liberação da energia livre. O processo ele vai ser o quê? Espontâneo. Toda vez que o ΔG, a variação da energia livre de Gibbs, der positiva, nós vamos ter uma absorção da energia livre. O processo ele é não espontâneo. Ele não ocorre naturalmente. Pessoal, e toda vez que o ΔG der igual a zero, nós temos ali um equilíbrio. O sistema vai entrar em equilíbrio. Galera, tranquilo, com essa aulinha nós fechamos a parte de termoquímica falando um pouco sobre alguns conceitos de termodinâmica. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.